Bom, pessoal, queria fazer um comentário. Muita gente não sabe, mas a energia que chega na sua casa, ela pode ter qualidade, não é só de quantidade. Por exemplo, eu tenho aqui em casa uma tensão nominal de 127 volts, certo? Essa é a voltagem da minha casa. Só que o que acontece? Essa tensão ela não se mantém. Se eu botar esse aparelhinho aqui, que é um multímetro, para medir a tensão na rede, eu vou ver que a tensão ela vai oscilar. Hora ela vai estar mais alta, hora ela vai estar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, e ela fica oscilando, certo? O que acontece? Isso é um dos parâmetros de baixa qualidade da energia fornecida para sua casa. Por exemplo, um aparelho que está projetado para operar com 120 volts, ou 110, ou 127, quando a tensão baixar, o aparelho, geralmente os eletrônicos, eles são chaveados. Quer dizer, existe um sistema eletrônico interno que vai compensar essa flutuação de energia de forma muito rápida, de forma que dali da fonte do aparelho para frente, da placa de potência, o seu aparelho não vai sofrer nenhum efeito dessa flutuação da energia. Mas algumas máquinas, por exemplo, ventiladores, máquinas que não têm circuito integrado, elas vão sofrer diretamente com o efeito da qualidade da energia, reduzindo sua vida útil, etc. Né? Além de que essas próprias placas de potência, elas se chaveadas de forma muito frequente, elas vão sofrer o desgaste muito mais rápido do que sofreriam se tivesse uma qualidade de tensão mais adequada. Né? E algumas vezes na rede pode ocorrer picos até de 1000 volts, só que esses picos são chamados de picos transitórios. Eles ocorrem de forma muito rápida, de forma que descarregam pouca energia, não chegam a queimar circuitos, mas, se muito frequentes, ou correntes muito baixas também, pode baixar para 50, de forma abrupta. São aqueles momentos em que a luz da sua casa dá aquela diminuída, né? Aí você percebe isso. Bom, eu tenho alguns aparelhos aqui que mostram essa questão da qualidade do sinal e alguns parâmetros que a gente avalia quando você está analisando o sinal elétrico. No mundo todo se utiliza principalmente o sinal elétrico senoidal. O senoidal vem de senoide, da função matemática seno, que é uma função que ela é repetitiva, né? No ciclo trigonométrico, os valores, eles vão, à medida que vai se deslocando um ângulo, ele vai se repetindo na senoide, ou fazendo assim, no gráfico cartesiano. Então ele vai ter uma frequência e um período. A frequência é quantas vezes ocorre o ciclo, né? A distância de um pico a um pico, ou um vale a um vale por segundo. E o período é essa distância aqui, certo? Ou o tempo em que demora. A frequência é o inverso do período. Então o que acontece? Isso aqui é um inversor, tá? Ele vai pegar 12 volts de uma bateria qualquer, que eu posso carregar em casa. Pode ser uma bateria de carro, como eu tenho ali, na verdade aquela de moto. E ele vai pegar esses 12 volts, que é de corrente contínua, e vai transformar em corrente alternada para fazer funcionar um aparelho. Aí ele tem uma circuitaria interna, é semelhante a um aparelho que eu fiz recentemente e postei, mas o que eu fiz é de onda quadrada. Esse aqui é de uma onda que simularia uma senoide. Porque é muito difícil você produzir essa onda aqui de forma analógica. Na verdade, na geração de energia, lá a máquina, quando a água passa pela represa, girando um ímã em torno de uma bobina de fio, essa senoide se forma naturalmente. Por isso que ela é mais utilizada no mundo e os aparelhos são adaptados para funcionar em regime de onda senoidal constante, né? Ou com pequenas variações. Para você retornar, por exemplo, eu carreguei a bateria, eu vou ter uma fonte de tensão 12 volts linear, sem nenhuma flutuação. Alguns aparelhos funcionam muito bem com essa tensão linear, certo? Alguns, inclusive, pegam essa onda, até uma tensão mais elevada, 120, transformam, através de um transformador, por exemplo, um carregador de celular, para uma tensão de 5 volts, em regime contínuo, e carrega seu celular, entendeu? Dentro do seu, aquele carregadorzinho de celular, ali, você tem um transformadorzinho, um mini transformadorzinho, junto com um circuitozinho, que faz essa conversão, certo? Aqui, o contrário é um pouco mais complexo. Pronto, eu liguei o aparelho aqui, com 12 volts, ele já está fazendo a conversão ali, da energia. Observe a onda que sai aqui, no osciloscópio. Ela é como se fosse uma escadinha. Imagine que eu tenho aqui a onda senoidal, e para tentar simular o mais próximo possível, o que eu faço? Eu monto 3 escadinhas assim. Certo? E aqui para baixo. 3 escadinhas para baixo. O desenho está ficando horrível, mas dá para vocês entenderem aí. Pronto. Imagine que eu estou fazendo assim, escadinha para cima, escadinha para baixo. Essa é chamada de onda senoidal modificada. Não deveria nem se chamar onda senoidal modificada, mas onda quadrada modificada. Alguns aparelhos são muito sensíveis a esse tipo de inversor. Esse é o inversor do tipo mais barato que você encontra no mercado. Em torno de R$200 uma peça dessa aqui, que faz a conversão para 500 watts, né? Até 500 watts para alimentar um aparelho. Eu gostaria que vocês observassem aqui a diferença desse aparelho, a construção e a complexidade, o sinal que ele dá aqui. Se vocês olharem bem de perto, vocês vão ver que são múltiplos quadradinhos ali, né? Não é exatamente a senoide que vem da rede.
Por que isso acontece? Esse aparelho aqui, ele utiliza computação, é um circuito digital, além de um filtro robusto aqui na saída para evitar ruídos. Essa placa aqui, ó, essa placa é EG, tá vendo? EG 8010 SPWM Driver. E tem uma outra plaquinha aqui de controle de toda a circuitaria. Então observe, esse circuito aqui já custa bem mais caro, em torno de 700 a 800 reais para produzir 500 watts. Ele é chamado de circuito produtor de onda senoidal pura. Ele produz um sinal que você pode ligar em qualquer aparelho doméstico, desde que atenda a potência nominal dele, tá? Ele vai dar aquele sinal senoidal ali, embora seja gerado de forma digital, através de controle digital. Tá aí a complexidade de você fazer um sinal puro, né? Estável, com uma tensão estável, uma frequência estável, para alimentar seus aparelhos domésticos. Isso é qualidade da energia que você fornece. Apenas para finalizar e exemplificar, eu gostaria que vocês observassem esse outro aparelho aqui, que funciona semelhante ao que eu postei anteriormente, mas observe o formato da onda. Na verdade, aquilo ali é uma onda que você pode considerar quadrada, só que com a distorção que é, na verdade, a tentativa do circuito aqui de tentar fazer uma filtragem, né, amortecer ela, deixar ela mais senoide, menos quadrada, e aí fica assim um pouco distorcido. Observe esse circuito aqui, esse aqui é o máximo que eu consegui em termos de onda senoidal. Na verdade, ele é um circuito de onda quadrada, porém, com o filtro de saída eu consigo fazer com que a onda se aproxime de uma senoide. É uma das formas que você pode fazer, usando capacitores indutores, você fazer com que ela se aproxime de uma senoide. O circuito aqui, gerador de sinal, é muito parecido com o desse aqui. Eu vou mostrar aqui como aparece o sinal nos dois circuitos que eu montei. Pronto, o circuito está ligado, aquela é a onda que ele produz. Você vê que se parece bastante com uma senoide, mas não é bem ainda uma senoide. Certo? Pronto, esse aqui é o sinal gerado pelo último inversor que eu fiz. E aí vocês veem que ele é de onda quadrada. As ondas bem quadradinhas ali, certo? Em torno de 50 Hz. E funciona para algumas aplicações. O objetivo é fazer uma onda senoidal. Essa é a meta do projeto mais complexo que eu vou tentar desenvolver, para alimentar um motor daquele ali trifásico, 380 volts, com ondas senoidais defasadas de 120 graus cada uma. Chegando lá, eu dou a tarefa concluída.